sem bateria? Continuar. Vitor, tá ao vivo, dá licença. Pode pra lá. Tá. Eu vou falar. Nós estamos tentando nos reconectar, porque deu um probleminha aqui. Ele, Tiele, aqui, ó. Pera aí. Sabe como faz, né? Fazer transmissão ao vivo. Aí ele. Fazer transmissão ao vivo. Se minha imagem vai ficar melhor. Deixa eu ver se a imagem vai ficar melhor. Pronto. Buena? Agora tá melhor? Tá me escutando? Tô ouvindo. Então, a gente estava dizendo que a partir de um ano a criança começa a andar, a se arrastar, engatinhar pela casa, e aí a gente começa a ter problema de afogamento, né? E outro problema que a gente tem também é de queimaduras, né? A cozinha... Atenção, 14º Batalhão, QRF liberado. QRF liberado. Eu tô aqui no quartel, né? Então a gente tem os... O pessoal vê que é de verdade. A gente tem os informes aqui, né? O QRF está liberado. Então, aí a partir daí a gente tem o afogamento, né? E como eu te dizia, por exemplo, casas que tem piscinas, né? Soldado Kaique, favor, assumir a hora assim que terminar o QRF. Então, as casas que têm piscina, a gente tem que pensar em colocar barreiras para que essas crianças não acessem, né? E juntamente com essa barreira física, que é muito importante para qualquer acidente, né? Tanto o acesso à rede elétrica, o acesso a fogão, o acesso à máquina de lavar, sempre que possível para criança pequena, eu vou ter que colocar uma barreira nisso. E além disso, eu trabalhar também a conscientização. Nenhum método funciona isolado, né? Eu tenho que, à medida que a criança vai crescendo, eu ir conscientizando essa criança dos riscos que ela está correndo, tá? Então, eu nem vou confiar completamente na conversa, né? Porque a criança não tem maturidade para isso ainda, nem vou confiar inteiramente na barreira física, porque também vai chegar um momento que sem perceber, porque criança é assim, né, Wênia? A criança adquire habilidades que os pais se surpreendem. Então, eu tenho que trabalhar essas duas questões juntas. A partir daí, a gente vai... Oi. Sempre educar a criança, né? Lógico que a criança de 1 ano não vai ter essa percepção, né? Justamente. E acidentes mais comuns também. Eu separei aqui alguns casos para a gente discutir um pouco. Primeiro, intoxicação, tá? Essa criança também, ela acessando um vidro de remédio, ela vai tomar, né? Você deixa um xarope ali ao alcance da criança, o xarope é gostoso, ela vai tomar esse xarope. Produtos de limpeza ao alcance dela, ela vai ou tomar ou se queimar, porque esses produtos muitas vezes são realmente agressivos à pele, né? Aos olhos principalmente também. Então eu tenho que trabalhar, deixar esse material inacessível para a criança, tá? Plantas venenosas, tomar muito cuidado com plantas venenosas também. Tem aquela Comigo Ninguém Pode, tem uma série de plantas aí que eu sei delas, mas agora não me lembro mais. Outra coisa que a gente tem de problema são os animais peçonhentos, né? Nós temos muitos acidentes com animais peçonhentos no estado de Goiás. Para você ter uma ideia, deixa eu achar aqui. No ano de 2019, ano passado, foram... Cadê? Tá aqui em algum lugar. 2.131 retiradas de abelha realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás. Né? Oi, estão me escutando? Estamos, já não só a minha imagem está travada. A minha imagem está travada? Não, a minha. A sua está travando, mas eu estou te escutando relativamente bem.
esse problema, muitas vezes, é a autoconfiança, né? É autoconfiança, né? Achar que pode acontecer, Desculpa, achar Wênia. que... Eu digo assim, os pais acharem que isso não acontece conosco, né? A gente sempre tem essa questão que não vai acontecer com a gente, vai acontecer somente com o outro vizinho, né? E esses números são muito impressionantes, né? É comum a gente ver na nossa casa, né? Eu mesmo tenho um casal de filhos, né? E eventualmente acontecem acidentes. A gente não vai conseguir evitar esse acidente. Para você ter uma ideia, a minha menina, no começo do ano, ela quebrou o braço, né? Eu estava na sala, coloquei um filme para ela assistir, chamei, ela veio correndo, caiu e quebrou o braço. Então, assim, é um acidente que não dá realmente para a gente prever e muitas vezes evitar. Alguns acidentes dá para a gente evitar, né? Então, essa questão de medicamento mesmo. Por que eu vou ter certos tipos de medicamento? Por que eu vou guardar certos tipos de medicamento, né? Soda cáustica. Soda cáustica é um material muito corrosivo. Vou comprar, tem uns potinhos menores assim, que eu compro somente o suficiente para usar, né? Material para matar formiga, matar, né? Veneno para matar insetos, né? Para que eu vou manter isso em casa? Então, eu compro, uso uma quantidade ali fracionada e descarto esse material, né? Ou, se não puder descartar, se não conseguir comprar em menor quantidade, eu colocar isso de uma forma inacessível para a criança, né? E sempre que possível, eu ir trabalhando essa conscientização da criança, concomitante com essa dificuldade. Porque daqui a pouco o menino está subindo na mesa lá e está acessando. Se eu não trabalhar as duas formas, né? Juntas, eu não vou ter sucesso. Tá? Sua participação está maravilhosa. Eu vou me reorganizar aqui e nós vamos remarcar uma nova live. Nem que eu tenha que começar todo o trâmite novamente. É porque hoje meu celular caiu. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Meu celular quebrou e eu tô tentando fazer de um tablet. E a conexão não tá muito boa. Não, Wênia, a gente está com 17 pessoas. O pessoal está falando aqui que o áudio tá bom. Você não acha que a gente pode... Pode continuar. A gente faz outro live. Eu acho que a gente não vai encerrar o assunto hoje, não. Não, Tá? é assunto para 2, 3 dias, né? Então, assim, eu acho que até para o pessoal que se mobilizou, né, a gente... O que você acha? É uma sugestão minha, né? Não, pode continuar então. A gente pode falar, eu separei aqui para a gente falar sobre equipamento de casa, né? Como a gente guardar as facas, né? Uhum. Os remédios. A faca, Wênia, eu penso o seguinte, a gente sempre guarda materiais altos, né? Para que a criança não possa acessar. A faca, ela tem uma condição que é o seguinte, eu não posso acessá-la muito acima do meu rosto, porque quando eu vou pegar esse material, ele pode cair sobre mim, né? Então, o ideal é eu guardar essa faca numa bancada, aí 1,20 m, 1,5 m de altura, de forma que eu não preciso acessar isso de cima para baixo, né? Que eu posso causar um acidente também. Então, ela tem que estar numa altura que nem a criança acesse sozinha, mas que também eu me precavenha dessa queda, né? Se eu vou pegar em cima de um armário uma faca, isso vai cair para cima de mim, é problemático, né? Aí você estava falando, desculpa, você vai falando aí o assunto, eu vou comentando para a gente não perder. A gente descuida muito dos idosos, né? Dos idosos, sim. Tem com os idosos em casa. Então, a gente tem uma questão aqui de queda da própria altura, né? A gente tem, olha só, em 2019, o Corpo de Bombeiros atendeu 8.275 casos de queda da própria altura. A maioria desses casos são de idosos, né? O que a gente não tem na nossa casa? Nós temos pisos escorregadios, nós temos tapetes escorregadios, né? E eu tenho que me preparar para isso, porque eu vou colocar ali um tapete que tenha um material que atrite com o solo, né? Que não vá ser escorregadio. No banheiro, eu preciso ter apoiadores, instalar apoiadores para que esse idoso possa se apoiar,
né? E manter ali um local para ele se sentar. Tem assentos específicos para banho, né? Somente tomando essas precauções, eu já me precavendo bastante. Idoso, a gente tem que começar assim de cedo, né? Porque não vai esperar cair a primeira vez para poder tomar essas medidas, né? Então, a gente já ir se preparando aí com uma certa antecedência, né? A queda da própria altura de idosos é muito traumática, porque a gente tem a questão ali dos ossos estarem fragilizados pela idade, por certas doenças, né? Então, a gente tem que pensar nisso mesmo. Também pessoas mulheres, né, que agora com essa internet, tá me ouvindo? Aham. Tô ouvindo ótimo, tá bem. A gente acende o fogo no fogão e esquece, e entra no limbo da internet. O perigo das chamas. Eu já quase coloquei fogo lá em casa. Coloquei o frango, Olha por só. exemplo. Wênia, uma coisa interessante, veja só. E Ah? coloquei o frango para fritar e esqueci. Aham. Fumão. Quando eu cheguei, o fogo pegou dentro da panela. Aí eu peguei, né? Como eu é amigo do bombeiro, o que eu fiz? Molhei um pano e joguei sobre a panela. E o que aconteceu? O fogo dobrou de altura e queimou meu forno é de PVC. Eu quase o PVC derrete ali, né? Wênia, veja só, não parece. No Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no ano 2019, nós atendemos mais de 3.600 casos de incêndios residenciais, tá? Somente incêndio residencial. Ou seja, é aproximadamente 10 casos por dia. 10 casos de incêndio urbano por dia no Estado de Goiás, né? A maioria desses casos, ele é por ação humana, né? A gente fala muito de curto-circuito, é uma causa importante, né? As instalações elétricas velhas, as instalações elétricas que não obedecem às regras de instalação, né? Mas a gente tem também essas causas humanas. Na cozinha, a gente tem um grande problema que é o gás de cozinha. Por quê? O pessoal compra e herda a mangueira do gás, o registro do gás. O negócio está lá 10, 20 anos. E aquilo tem um vencimento de 5 anos, né? Então eu tenho que verificar a cada 5 anos, trocar meu registro, trocar as mangueiras. Outra medida importante que eu faço lá em casa, eu moro em casa, não moro em apartamento. O botijão de gás é do lado de fora da casa, da residência, né? Porque se começa a pegar fogo no seu fogão lá, às vezes é muito fácil você sair e se precaver e desligar o gás que está lá do lado de fora. Além do que, se esse botijão tiver um vazamento durante a noite, eu já vi isso demais. Vazamento de gás, a pessoa vai acender uma lâmpada, vai ligar o micro-ondas, e aí tem um acidente, tem uma explosão, acompanhada de uma queimadura. No caso do fogão... Você me perguntou, e o que fazer quando o fogo já está no fogão? Né? O fogo lá já lastrou no fogão. O que a gente pode estar fazendo? O que você pode estar fazendo? Isso, né? Se o seu botijão está do jeito certo e está lá do lado de fora da casa, ir lá e desligar, tá? A primeira coisa que você vai se preocupar, se o fogo já se alastrou, é com a sua segurança. É se você consegue sair da edificação, consegue sair da cozinha. Uma vez que você está lá fora, ligou para o Corpo de Bombeiros, aí sim, garantindo que você consegue sair e você não está respirando fumaça. Ano passado, eu fui chefe da seção de perícia de incêndio por mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos. E a gente via casos de pessoas que morriam, por quê? Aconteceu um caso desse que eu acompanhei. A dona de casa pegou fogo na cozinha dela e ela ficou ali tentando apagar, respirou aquele fogo, né? Acabou respirando demais, a pessoa apaga e morre ali por conta da fumaça, né? Então, a garantia da minha integridade física é a primeira coisa, integridade física minha e das pessoas. Se isso já tomou conta, já saiu do controle, já não está mais só na panela, né? O que eu tenho que, às vezes, panela, tentar evitar jogar água. Se está pequenininho ali na panela, né? Se eu conseguir desligar o fogo, desligar o fogão, tampar, né? Porque se eu também jogo um pano com água...
Hã? Parece que você consegue me ver agora? Melhorou muito. Glória a Deus. Viu, Enia? Provavelmente o que aconteceu contigo foi que você jogou um pano com muita água, que estava escorrendo ainda, entendeu? Então, assim, é um pano úmido, ou só o pano, tampar mesmo, com a tampa mesmo, abafar. Desde que eu tenha uma segurança com isso. Se for óleo, é muito perigoso, né? É muito perigoso. Às vezes é melhor deixar queimar do que esse óleo se verter sobre mim e causar uma queimadura grave, tá? Então, a primeira coisa que eu falo é isso. Afasta, garante que você tem o acesso a uma rota de fuga segura, ligue para o Corpo de Bombeiros, se possível desliga o gás, se possível desliga a energia elétrica, tá? A partir daí é que você vai ver as condições que você tem, né? E sempre pedindo orientação ali por telefone, para o Corpo de Bombeiros. Outros acidentes que nós temos agora também são os com os celulares, né? Geralmente as pessoas dormem com o celular carregando, ou muitas vezes aquele curto-circuito que acontece com o celular conectado ao fone de ouvido. Com relação ao celular, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Aliás, em relação a qualquer equipamento elétrico, equipamento que tenha motor, equipamento que aqueça, né? Nós temos que usar esses materiais, por exemplo, colocar um celular para carregar em cima de um material incombustível. Uma bancada de mármore, um piso de porcelana, né? Nunca deixar isso em cima de um sofá, nunca deixar isso perto de uma cortina, né? Ainda mais essas cortinas que são de materiais sintéticos, elas pegam fogo muito fácil e esse fogo propaga com uma facilidade muito grande. Em 2 minutos sua casa está tomada pelas chamas, entendeu? E outra coisa que é importante também, que esse meu carregador, ele seja um carregador original, tá? Por quê? A gente às vezes compra um equipamento muito precário de segurança, né? Ele vai dar alguns curtos internos ali. Eu já vi incêndio demais com isso, tá? Carregador, começando do carregador, né? Coloca um carregador ali. O T, né? O antigo T. Também. Ali a gente vai ter problema de contato, ali a gente vai ter problema de sobrecarga, né? Mas além disso, eu posso ter somente o carregador ali na tomada. Se esse carregador não for um carregador seguro, se for um carregador lá da China, né? Ele pode me dar problema, mesmo que esteja só ele lá na tomada. Então é importante a gente comprar o equipamento certo, o celular ficar carregando em um local longe de qualquer material combustível, né? A gente vale isso também, Wênia. Por exemplo, o que começa muito incêndio também? Vela. Acaba a energia, né? Acaba a energia. Minha mãe tem um altar. Isso. Lá no quarto. Aí Tem eu comprar aquelas velinhas de mentirinha, sabe? Que acende assim, ou senão fazer um Pai Nosso e apagar a vela. Não, ou então assim, Wênia, se o meu ambiente é seguro, se está afastado de qualquer material combustível, né? De maneira que essa vela vai queimar, se ela cair, ela não vai cair sobre um pano, um forro, né? Geralmente em altar o pessoal gosta de colocar muito forro, né? Isso é problemático. Fazer essa conjunção de coisas. E, por exemplo, se acabou a energia, ter esse mesmo cuidado, não deixar sobre material combustível, né? Principalmente tecidos, sofá, cama. Wênia, cama, essa almofada não, espuma. A espuma, ela pega fogo, que é uma beleza, sabe? Que negócio para pegar fogo. Tanto sofá quanto cama, né? Cortina. Então, assim, o que eu faço, por exemplo? Quando acaba a energia em casa, eu tenho aquela luminária de emergência. R$20, ela ilumina uma noite inteira. É mais barato do que se eu ficar comprando caixa de vela. Entendeu? Ilumina bem mais, com mais segurança. Então ela fica ali carregando a tomada, né? Eu prego ali na parede, resolvo. Agora, se a pessoa tem uma religiosidade, né? Se vai fazer alguma questão de oração com uma vela, é afastar isso de materiais combustíveis mesmo. O fogo ele se propaga muito rápido, né? Mais rápido que ele não pode imaginar. Wênia, há um tempo atrás, por exemplo, na década de 70,
se você for pensar assim, os móveis eram de madeira maciça, os tecidos eram de algodão, né? Então, assim, eu tinha uma propagação muito lenta. Hoje em dia, os móveis são de madeira, de conglomerado de madeira que pega fogo muito fácil. Os tecidos são sintéticos, né? A quantidade de coisa que eu tenho em casa, a casa é menor, então hoje em dia, assim, o que antigamente demorava meia hora para queimar, hoje são 3 minutos, né? E existem estudos nesse sentido mesmo, né? Que o incêndio hoje se propaga, começa muito mais fácil e se propaga com muito mais facilidade, né? Tem sempre que estar tomando esse cuidado, né? Tem que tomar esse cuidado. Incêndio é uma coisa muito triste, né? Eu peguei uma situação também de criança, né? Eu peguei várias situações de criança. Uma, infelizmente, eu cheguei a gente constatou o óbito da criança que morreu queimada, né? Ela brincando com isqueiro embaixo da cama, né? E aí começou a pegar fogo. Uma amiga da pós-graduação, os netos dela estavam brincando com o isqueiro. Aí, quando ela chegou, eles se assustaram e entraram para dentro do guarda-roupa. O fogo propagou, queimou o guarda-roupa, queimou a casa dela. Uma amiga minha que fazia pós-graduação comigo, por causa da brincadeira com o isqueiro. E o menino? Que eu acho que também... E o menino que estava dentro do guarda-roupa? Saiu? 2 meninos saíram dentro do guarda-roupa. Você sabe, né? Não, graças a Deus. Que nós temos muito agora nesse período de coronavírus é o uso do álcool, né? Que foi até agora deixaram usar o álcool sem ser o álcool 70 e o álcool em gel. Também está tendo muito tipo de acidente com esse tipo de álcool, né? Porque como ele demora a evaporar, muitas vezes a gente termina de fazer alguma coisa, acende um fogo, e muitos casos de queimadura também, né? O álcool em gel, ele não pega fogo como o álcool 92, né? Como o álcool que a gente... Antigamente tinha esse álcool que o pessoal usava para acender churrasqueira, era muito comum. Hoje em dia ainda acha, né? Mas a venda dele em mercado está proibida. O problema do álcool é que ele pega, de qualquer maneira, ele pega fogo, né? Ele não pega fogo como aquele outro álcool, que é mais concentrado, mas ele pega fogo também, tá? E outro problema que ele tem também é o seguinte, às vezes a criança vai passar esse álcool, tá no acesso dessa criança, ela passa no olho, aquele aplicador, às vezes vai com muita força no olho. Aconteceu um acidente assim também, de queimar a retina da criança por conta da força e do produto mesmo que queima também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No geral, tem saído muitas fake news também a respeito do álcool, tá? Do álcool em gel, da segurança dele. Eu não posso deixar ele perto de chama aberta, tá? Não posso deixar ele na mão de criança, porque a criança vai passar ali, vai passar perto de uma cozinha, tá com a mãozinha ali cheia de álcool, vai pegar fogo nela. Mas é um produto, se eu souber usar, né, deixar isso longe de chama, é um produto seguro. As pessoas parabenizando aí, a você, Lucas, parabenizando. Obrigado, Lucas, pela audiência. Tiago Levi também. Muito obrigado pela audiência. Hoje tive uns probleminhas técnicos ali, mas você sabe. Resolvido. Resolvido, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado pela participação, né? É um assunto assim, que a gente poderia levar uma hora inteira para debater. Sim. E você sim. tem algum conselho para dar para as pessoas de como elas podem evitar esse tipo de acidente? Tipo assim, um conselho básico, por exemplo. Então, é o que eu disse, é aumentar a percepção de risco, né? E trabalhar preventivamente. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma atividade de piscina, uma atividade de rio, essa época agora, se não fosse esse período de pandemia, estaríamos na época do Araguaia, né? Ou que as pessoas vão para outros lugares, eu tenho que levantar quais são os riscos daquele local e trabalhar preventivamente, né? Por exemplo, no caso de afogamento, é saber identificar, levar materiais para jogar para a pessoa que estiver afogando, nunca fazer esse acesso corpo a corpo, somente em último caso, né? Barrar o acesso de crianças muito pequenas a rios, a piscinas, energia elétrica, né? Então, assim, é um assunto tão amplo, né? A gente tinha tanta coisa para falar. Eu já tinha falado de animais peçonhentos. Tem acidentes com aranhas,
acidente com cobras, afogamento, queimaduras. Ah, E muitas vezes as pessoas pensam que acidente é só com animais peçonhentos. Muitas vezes, até o nosso animal doméstico mesmo. Principalmente, eu gosto muito de falar de criança, porque hoje eu tenho uma filhada, ele tem 21 anos. certo. Mas ele, quando ele tem 2 anos, o que acontece? Ele entrou para debaixo da mesa e foi comer a comida do cachorro. E o cachorro era da família. O cachorro mordeu a boca dele. Pois é. A gente tem essa Eu questão acho também. que dá para as crianças, principalmente, né? Crianças e idosos. O animal, a gente tem que ver que a natureza dele não é racional, né, Wênia? Ele tem um instinto dele de proteção ali, né, e tudo mais. Dependendo da criação também, da raça, enfim, da genética desse animal, é sempre muito problemático, né? Então, assim, a gente vê isso muito em parques também, né? Animais de grande porte, Rottweilers, Pitbulls, passeando sem nenhum controle, somente na coleira, sem focinheira, né? Isso é um problema muito sério, porque assim, às vezes o dono ele confia que ele vai conseguir segurar, mas às vezes essa corrente escapa da mão, né? Eu corro em parque, eu gosto muito de correr, né? E a gente, cada vez que eu corro, 2, 3 avançadas de cachorro que eu levo, sabe? Eu já tô... Não, é uma coisa assim absurda. A gente ri, mas é uma coisa absurda, porque é uma falta de responsabilidade, né? É uma tragédia anunciada que pode acontecer. Então, assim, a gente trabalha preventivamente com os órgãos públicos para que façam a vistoria e o acionamento desse dono, né? A gente tem que ter muito cuidado. O animal ele vai reagir e a criança não sabe lidar. Não sabe impor os limites ainda, né? Ainda mais se for uma criança muito pequena. Ela é frágil e ela não sabe lidar com os perigos desse animal. Então, realmente. Falando em animal, mais uma coisa, olha só que interessante. Ano passado, a gente fez o resgate de 11.400 animais, o Corpo de Bombeiros, né? É muito comum. É muito comum cobra. Hoje foi um peixe. Hoje eu assisti. Eles tiraram um peixe. Tiraram o quê? Um peixe? Peixe que parece que estava no esgoto, eu não sei, depois vai passar na televisão, tá. acho que foi em Minas. O peixe estava afogando, não, né? O peixe estava fora do local. É verdade, passou na televisão. Não, animal, a gente encontra muito assim na zona urbana, no meio de Goiânia. É muita jiboia, né? Tamanduá, aves, né? Aves machucadas, macacos machucados, a gente faz muita intervenção também, né? Aqui em Goiânia, na região metropolitana, no linguajar nosso do Corpo de Bombeiros aqui, a gente tem uma viatura que se chama Arca de Noé, né? Que ela vai passando os quartéis recolhendo os animais para levar para o centro especializado para receber esses animais silvestres, né? Então a gente tem cachorro também, cachorro bravo, né? Tem muita essa situação. Então, animais peçonhentos são muito perigosos. Eu quero até alertar, Wênia, essa época agora para escorpiões. Né? Verdade. Tá tendo muito escorpião, a gente tomar muito cuidado com as crianças, evitar acúmulo de lixo, porque o lixo atrai barata que atrai o escorpião. Evitar escombros e materiais jogados, aquela bagunça que a gente faz no quintal. Aquele matinho. Lá em casa, eu tenho um sapo de estimação, o Pipo, sabe? As crianças, ele fica lá embaixo, na varanda, lá embaixo, tem um cantinho do Pipo. As crianças falam oi pro Pipo, a gente cria essa cultura. As lagartixas lá de casa têm nome, entendeu? Porque são animais que nos protegem, né? São animais que nos protegem. E eu tento passar isso para as crianças, né? Que a gente tem que ter esse cuidado. A gente está vivendo um ambiente ali que tem que estar equilibrado também dentro da nossa casa, né? E escorpião, lacraia, tudo isso, né? A gente tentar evitar cobra também é muito perigoso. Wênia, cada um desses tópicos seriam 2 horas para a gente conversar. Tá? 2 horas. Então, assim, se a gente demorar muito, o Instagram nos desliga. Nos desliga. Aí, você estava me pedindo assim, as últimas dicas, né? Para encerrar. O que eu diria para a pessoa? Uma coisa básica de atendimento pré-hospitalar ela precisa ter.
ela precisa fazer um desengasgamento, né? Liberar as vias aéreas, como é que eu faço isso? Uma pessoa está engasgada, ou uma criança está engasgada, como que eu faço isso? Ela tem que saber, ela tem que saber fazer um RCP, uma ressuscitação cardiopulmonar, né? E ela tem que saber tratar uma convulsão. Hã? Uma coisa básica para você. Não é básica. Não, é básica, só que assim, o que acontece? A pessoa, ela tem que, infelizmente, é uma coisa que ela tem, e nós estamos à disposição, viu, Enia? O Corpo de Bombeiros é muito aberto para esse tipo de atividade, né? Até você já me pediu já uma palestra na escola, a gente ama isso, a gente ama ser acionado pela comunidade, vai no quartel, ó, eu quero aprender a fazer RCP, entendeu? A gente vai receber com maior alegria, na maior satisfação. Nós temos o programa Bombeiro Mirim, que a gente ensina as criancinhas lá de pequenininha a fazer esse tipo de procedimento. Nós temos o programa Bombeiro Educador, que nós vamos na escola e fazemos esse tipo de treinamento, tá? Então tem que saber fazer RCP. E não é treinar uma vez e esquecer, não. Outra coisa, nós temos vídeos também no nosso site que podem ajudar. Então ela tem que saber engasgamento, ela tem que saber como agir no caso de uma parada cardiorrespiratória, ela tem que saber, no caso de uma convulsão, como é que ela faz, e no caso de um infarto, um derrame, o que ela precisa fazer, que são o beabá, tá? E para isso a gente está à disposição e tem nosso site também com as dicas de segurança, vídeos, que vai ensinar tudo isso. E nós temos também vocês no Instagram, né? CBMGO. CBMGO. É o Corpo Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Tá? E estreitar essa relação, viu, Enia, da comunidade com o Corpo de Bombeiros. Isso é muito importante. A gente gosta quando a gente não entende. Hã? Quando voltar às aulas, eu trabalho em escola e trabalho em CEMEI. Quando voltar às aulas, quando voltar à normalidade, eu volto a te procurar de novo para a gente estar levando essa comunicação, então, para as crianças do CEMEI, né? Sim, para eles sim. aprenderem a votar e levar nas escolas também, que a gente tem muito adolescente, né? Essa é muito bom, a educação cabe em qualquer lugar. E qualquer acidente, Wênia, mesmo que seja simples, nos ligue para uma orientação. Olha, meu filho bebeu alguma coisa aqui, ou aconteceu tal acidente, o que eu faço? Qual que é o procedimento, né? A gente vai, o telefonista ele é treinado para orientar nesses casos, tá? É muito importante a gente ter essa informação, tá bom? Informação calma, né? Salva vidas, né? A gente... Salvar. Muito obrigada, te agradeço de verdade. Wênia, eu que agradeço. Agradeço a todo o 14º Batalhão. Se eu falar errado, aí me corrige. Tá certíssimo. Ao comandante do 14º Batalhão, que se dispôs em te liberar para essa live, né? E falar para você que, de verdade, eu te agradeço e você sabe que eu sou sua fã número 1. Te parabenizar pelo homem, pelo profissional que você se tornou. Wênia, muito obrigado. Eu sou muito fã do seu trabalho, né? Você tem feito um trabalho social muito importante. Eu acompanho algumas de suas lives. Às vezes não acompanho ao vivo, depois eu acompanho a gravação que você deixa lá, né? Porque o tempo, às vezes, da gente não permite, né? Às 8 horas, meus meninos estão acordados ainda, então eu sou deles. Eu não tenho de 200 páginas, né? Eu acompanho. Então, ó, muito obrigado mesmo pela oportunidade e eu estou à disposição, Wênia. Assim como o Corpo de Bombeiros também, à disposição da comunidade. Tá bom? Muito obrigado, viu? Um abraço. Nós falamos agora com o capitão Basílio, do 14º Batalhão do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Goiás. Muito obrigado pela participação e pela disponibilidade. Muito obrigada. Tchau, gente. Com Deus.